Você que faz investimentos, você tem um fundo, você tem uma carteira de ações, o ideal é que você tenha o maior rendimento com o menor risco. Será que a gente consegue escrever um programa que te diga exatamente qual seria o portfólio ideal com o menor risco? Talvez. Vamos tentar? Vem comigo. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje, o que a gente vai estar tentando fazer aqui? Nós vamos estar desenvolvendo um programa para otimizar o nosso portfólio baseado na fronteira eficiente de Markowitz. Ou seja, vamos tentar maximizar o nosso retorno do portfólio e minimizar o risco do portfólio. Obviamente eu não sou um analista financeiro, isso aqui não é uma recomendação, é apenas uma demonstração de como a gente pode utilizar tanto a programação quanto o conhecimento da matemática financeira e bibliotecas financeiras para nos ajudar a tomar as melhores decisões para os nossos investimentos. Então, bora lá para o código. Bom, pessoal, estamos aqui de novo agora utilizando o Jupyter Colab mais uma vez. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um nome aqui, portfólio, ótimo, legal. E, como a gente já sabe, a primeira coisa que a gente sempre faz aqui é importar as nossas bibliotecas. Então vamos lá, a primeira que eu vou importar é o Pandas, né? Então, importando as bibliotecas, importe pandas as.pd import num py.snp. Executo, beleza. Agora eu vou carregar os nossos dados. Carregar os dados. Eu vou fazer assim, from google.colab import files.upload. E agora a gente vai escolher os arquivos aqui. Eu vou estar escolhendo o arquivo do Bovespa. Aqui, trazendo o arquivo chamado allbovespa.csv. Aqui tem informação de 2018 até 2021. Vamos esperar um pouquinho ele carregar aqui dentro do Google Colab. Beleza, agora que os arquivos já foram carregados, nós vamos armazenar os nossos dados no DataFrame. Então vamos fazer assim, ó. Armazenar os dados no DataFrame. Vou chamar ele de df pd.read.csv all bovespa.csv e o delimiter vai ser igual ao ponto e vírgula. Vamos executar, vamos carregar. Carregando o nosso DataFrame. Beleza, carregou. Agora vamos dar uma olhadinha nele. Beleza, aqui está o nosso DataFrame desde 2018 até 2021. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu tenho, se eu não me engano, tem mais de 1000 ações aqui, né? Desses anos todos, eu já tenho mais ou menos umas 1000 ações aqui. Eu não vou trabalhar com essas 1000 ações. Poderia, só que eu não vou trabalhar, por quê? Porque o nosso projeto ele trabalha muito com otimização. E otimização, você está fazendo o quê? Você está fazendo tudo contra tudo para verificar o que é melhor. Se você trabalhar com essa quantidade absurda de informação, vai demorar muito o nosso projeto para rodar. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou trabalhar apenas com essas ações aqui. Quais são essas ações? Essas ações são as que compõem o índice Bovespa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar as informações do nosso DataFrame utilizando apenas as informações dessa quantidade de ações aqui que compõem o Bovespa. Então, vou fazer assim. Vou chamar ele de df.bova. Vai ser igual a df.lock de quem? Do DataFrame, filtrando por sigla ação. Sigla ação. Ponto is in, porque aqui a gente não tem a função
como se fosse no SQL do in, mas tem o is in, aonde? Bova. Ou seja, todo mundo que está dentro do Bova eu quero que seja filtrado. Rodo. Agora eu vou dar uma olhada como é que está o meu data frame novo. Beleza, tá todas as ações aqui. Bom, o que a gente vai querer fazer agora? A gente vai querer retirar as colunas que nós não vamos trabalhar. Então, vou fazer assim, df bova vai receber df bova.drop, ou seja, retirar essas colunas aqui. Essas colunas eu não quero, preço de abertura, máximo, mínimo, quantidade e volume. E no ax1, né, que são as colunas. Então, eu não quero esse cara aqui, beleza? Agora, vamos ver como é que está o nosso arquivo bova. Ele só manteve sigla, a data, o nome e o preço de fechamento. É isso que eu quero trabalhar. Por quê? Porque a gente já vai ver a seguir que o nosso algoritmo ele tem uma maneira de trabalhar com os arquivos um pouco diferente do que nós estávamos trabalhando anteriormente. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma pivot table. Então, vamos fazer assim, ó. df bova vai ser igual a df bova pd ponto pivot table de quem? df bova vírgula index. O meu index vai ser data do pregão. Minhas columns vão ser, na verdade vai ser nome, ação. Os meus valores, preço, fechamento. É isso que eu vou querer aqui na minha pivot table. Então agora eu vou executar, beleza? Vamos dar uma olhada como é que ficou. df bova. Beleza, é isso aqui que eu estava querendo. Eu quero que nós tenhamos a data do pregão como índice, as ações elas vão estar aqui nas colunas e os preços por dia vão estar na linha. É assim que o nosso algoritmo de otimização vai precisar, né, precisa que o nosso dataset esteja. Legal? Só que agora eu vou dar uma formatada nisso aqui, porque ele está realmente como um pivot table, o preço de fechamento está entrando numa linha, tem alguns níveis aqui que eu não quero, eu quero manter tudo em linhas e colunas. Legal? Então vamos dar uma ajustada nisso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retornar isso aqui para um tipo data frame. Então vou fazer assim, ó, df, vou botar assim, d2 pd ponto data frame vai receber df bova ponto to records função. Beleza, criei o data frame 2 aqui, vamos ver como é que ele está. D2. Tá vendo? Ele trouxe todo mundo para baixo, tirou aqueles níveis, mas colocou aqui, ó, preço de fechamento, barra, vírgula, o nome da ação. Preço de fechamento, o nome da ação. Vamos dar uma limpada nisso aqui para ficar melhor o nosso data frame. Legal? Nós vamos fazer assim, ó, d2.columns vai ser igual d2.columns.str. Vamos dar um replace aqui. De quê? Do, aspas simples, preço, fechamento, vírgula, e eu quero que ele faça o replace por nada. Ou seja, nós estamos indo nas colunas, pegando tudo que começa com aspas simples, preço de fechamento, até a vírgula, e ele faça o replace por nada. Eu quero que deixe realmente vazio. Então, executo. Beleza, vamos ver como é que está agora o nosso dataset. Legal, ó, ele já tirou o preço de fechamento, mas ele deixou essas aspas aqui e deixou os parênteses. Vamos retirar isso aqui agora também, beleza? Isso tudo que a gente está fazendo é a parte da limpeza para poder trabalhar com o nosso projetinho aqui de otimização. Então vamos lá. d2.columns vai receber o d2.columns
ponto str, ponto replace. O que eu quero que ele faça o replace? Do parêntese, vírgula, e coloque vazio. Vou copiar isso aqui, porque eu quero que ele faça a mesma coisa com o outro lado do parêntese. E vou copiar novamente, que eu quero que ele faça a mesma coisa com a aspas simples. Legal? Ok. E depois eu quero que ele mostre pra gente como é que ficou. Executa. Pronto. Ele já tirou tudo e deixou bonitinho do jeito que a gente queria. Beleza? Ok. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos dar uma ajustada no nosso índice para que o índice seja a data do pregão. Legal? Então vamos lá. Ajuste do índice. df2 vai receber d2.set set index pd.date time index de quem? D2 do que campo? Data do pregão. Ponto values. Executa. df2. Vamos dar uma olhada como é que ele ficou. Perfeito. Ele já está aqui o nosso índice. Só que agora eu vou remover essa coluna que está aqui, que é o data do pregão, porque ela não precisa mais estar aqui, porque ela já é o nosso index. Legal? Então vamos lá. Remove data pregão. df.drop columns. Qual é a coluna que eu quero remover? Data pregão, vírgula, ax igual a 1, que é a coluna, vírgula, in place igual a true, porque eu quero que ele faça isso dentro do nosso data frame. Executei. Beleza. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Opa, errei aqui, é df2. df2. Show. Tirou. Beleza. Então agora a gente vai começar a realmente trabalhar. Legal? O que nós vamos fazer aqui? Nós primeiro vamos instalar uma biblioteca chamada PyPortfolio Opt. É uma biblioteca de otimização que tem vários métodos e um deles é o da fronteira eficiente do Markowitz, que nós vamos estar utilizando aqui. Então a gente vai utilizar o pip install PyPortfolio opt. Se eu não digitei errado, ele vai instalar para a gente. Legal, está começando a instalar aqui, ele demora um pouquinho, a biblioteca é um pouquinho grande, mas a gente vai ver ele instalado aqui, legal. Bom, agora que instalou aqui a biblioteca com sucesso, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar utilizando a otimização da carteira de Markowitz e a fronteira eficiente, que é o quê? Que é você buscar a composição de um portfólio para um dado nível de risco atinja o seu maior retorno possível. Então, vou estar utilizando aqui alguns módulos e vamos importar esses módulos agora. Importar os módulos. From PyOpt. Efficient Frontier. Import Efficient Frontier. From PyOpt. Import Covariance Shrinkage. Risk Models. Expected Returns. E Objective Function. Esses aqui são os módulos que nós vamos estar utilizando. Vamos executar. Legal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o retorno anual esperado e a matriz de covariância. Então, calcular retorno anual e matriz de covariância. Então, vamos lá. O retorno é uma média, então a gente vai colocar aqui expected returns, ponto, mean historical returns, de quem? Do nosso data frame, df2. E a covariância, que é a conv, vai receber o covariance shrinkage, de quem? Também do nosso data frame, ponto, Lidoit Wolf.
Essa covariância aqui, ela é calculada entre ativos da nossa carteira, geralmente 2 ativos, e ela tem uma metodologia que não cabe ser explicada aqui no momento, mas o importante a saber é, caso ela seja maior do que zero, ela está apontando que um retorno de um ativo aumenta, o outro ativo também aumenta. Se ela for menor do que zero, ela aponta o que o caso de um retorno de um ativo aumente, o outro vai diminuir. O importante para a gente aqui é o sinal da covariância, se é positivo ou negativo, beleza? Então, vou executar, beleza? Executei. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos calcular o Sharpe Ratio. Calcular Sharpe Ratio. Então, vou chamar aqui de fronteira. Vai receber o Efficient Frontier de quem? Da média e da covariância. E vou ter aqui o fronteira ponto add objective functions ponto L2 reg vírgula gama igual a 0.1. Isso aqui é só para nós colocarmos o quê? Quando a gente estiver fazendo o cálculo da fronteira eficiente, alguns ativos, né, algumas ações, ela pode, no cálculo, ficar com 0. Ou seja, a gente não vai alocar nenhum recurso naquela ação. Então, a ideia aqui é você dar uma diminuída na quantidade de zeros que você tem e manter só mesmo aquelas ações que são relevantes. É isso que esse comando está fazendo. Legal? E agora nós temos os pesos. Pesos vai ser igual a fronteira ponto max sharp e o peso ajustado, que é o que a gente vai querer saber, vai vir de fronteira ponto clean weights. E eu vou dar um print aqui no peso ajustado. E se eu não errei nenhum comando, aqui vai funcionar. Bota para executar. Beleza. Tá vendo aqui? Ele está colocando exatamente para a gente aqui todas as ações. Ele calculou isso tudo aqui, né? E está colocando aqui, ó, qual é o peso que cada uma dessas ações deveria ter no nosso portfólio. Aqui 0, 0, 0, 0, 0. O BTG deveria ter 0,22, ou seja, 22% de peso no nosso portfólio. Quem mais? Aqui, ó, a Intermédica também. Lojas Renner não. JBS um pedacinho, 0,7. É isso aqui que a gente está fazendo. Entendeu? Tá calculando isso aqui. O que é exatamente, o que são exatamente esses pesos aqui? A ideia central é o seguinte: combinando ativos com diferentes retornos e volatilidades, a gente pode decidir se uma alocação ela é ótima. A gente tem um vetor dos pesos e os seus retornos, então a gente faz o quê? A gente sabe que o retorno do portfólio é o peso de cada ação vezes o seu retorno. E esse índice de Sharpe, ele também é chamado, né, de Sharpe Ratio, ele mede a relação entre o risco e o retorno de um investimento. Você vai descobrir se há uma vantagem em um determinado portfólio na comparação com o ativo livre de risco. Em outras palavras, o índice de Sharpe, ele destaca qual é a alternativa que tende a trazer a melhor remuneração com o menor risco possível. Mas assim, esse índice de Sharpe, ele tem algum tipo de índice correto, um número certo? Não tem uma resposta correta para isso. De uma maneira geral, a gente tem que analisar, né, e verificar que, geralmente, um índice de Sharpe acima de 0,5, ele é um investimento que merece ser analisado. Então, o ideal é nós fazermos comparações mais completas para a gente poder tomar a nossa decisão. E o que a gente fez aqui exatamente foi calcular a fronteira eficiente baseado na média da covariância, fazer esse índice de Sharpe e verificar o que está funcionando aqui para todo mundo. Beleza? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que saber exatamente, a gente já calculou, né? A gente já verificou esse índice aqui, a gente agora vai saber quanto de ação a gente vai comprar para cada uma
desse nosso portfólio aqui, né? A gente já tem os pesos aqui, tem que saber quanto de dinheiro mesmo, de grana, que a gente vai estar aportando em cada uma delas. Legal? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou importar um outro módulo. PyOpt.discrete allocation import discrete allocation e o get latest price. Beleza. E aqui eu vou botar assim, valor a alocar. Vamos supor que a gente tem 20 mil reais para alocar no nosso portfólio, tá? Então é 20 mil. Preços vai ser o get latest price de quem? DF2. Ele vai pegar o último preço que tem lá no nosso dataset. AD, que é allocation discrete, né, ou alocação discreta, né? Vai ser aqui discrete allocation de quem? Dos pesos, do preço e do valor que a gente tem para alocar. E a gente vai ter aqui o que? Alocação e uma sobra. Então a gente vai ter um AD.LP portfólio. E eu vou dar um print nisso aqui. Vou botar assim, ações alocadas alocação e eu vou dar um print da sobra, de quanto de dinheiro vai sobrar depois que a gente alocar todo mundo, né? Vamos dizer assim, sobra em caixa, né? Sobra em caixa. Vai ser a nossa sobra. Opa. Beleza. O que está acontecendo aqui? A gente tinha 20 mil reais para alocar. Então, a gente está comprando 36 ações do BTG, 52 da Intermédica, 47 da JBS, 60 da Siderúrgica Nacional, 120 da Suzano, do Papel Suzano, 101 da Suzano S.A. e 34 da Taesa. Essa aqui é a nossa carteira, hipoteticamente falando, a nossa carteira ótima que vai dar, né? Que deveria dar, né, que pode ser que dê, porque a gente sabe que investimento tudo pode acontecer, mas que na teoria ela está trazendo o maior retorno com o menor risco possível. E uma coisa que a gente pode ver aqui também é o que? O retorno, né, a performance do nosso portfólio. Então, performance do portfólio. Vamos ver como é que ele está. Vou chamar ele de fronteira. Portfólio performance, botar um verbose igual a true e vamos executar isso aqui para ver o que ele vai trazer para a gente. Então essa carteira aqui para a gente está dando um retorno de 51%, com uma volatilidade de 27,1% e um Sharpe Ratio de 1,83. Ou seja, se a gente sabe que mais ou menos um Sharpe Ratio acima de 0,5 já vale um investimento, a gente está verificando que essa carteira, teoricamente, vai ter uma performance de 51,7% de retorno, né, esperado. Se a gente investir esse valor aqui, vai ter um retorno de 51,7% na teoria e uma volatilidade de 27,1%. Essa aqui é a fronteira de Markowitz. Falou? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gosta desse assunto, gosta da parte de tecnologia, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. A sua inscrição e o compartilhamento é muito, muito importante para o crescimento do nosso canal. Falou? Um abraço!